Se é um paciente que tem um Alzheimer, ele tem alguns sintomas comportamentais. E esse de ficar querendo andar, de inquietação, querer sair de casa, a gente chama de perambulação. É quando ele tem essa inquietação de ficar andando toda hora e piora geralmente no período da tarde, final da tarde, início da noite. E geralmente eles querem fugir de casa, eles desconhecem a casa. Então esse é um sintoma de perambulação, comum no curso da demência, do Alzheimer, principalmente nas fases moderadas eles têm esses sintomas. Algumas estratégias, lógico que cada paciente é individual, tem necessidades assim individualizadas, mas algumas estratégias a gente utiliza. Eu sempre peço para as famílias observarem o que é que pode estar gerando esse gatilho. Vou dar um exemplo. No período que está muito quente, após o almoço faz muito calor e eles não sabem relatar que aquilo é o calor, fica agoniado, fica querendo andar, fica querendo fugir. Pode ser o calor, pode ser o frio, pode ser uma dor, uma unha encravada, uma cera no ouvido, uma coceira que ele não sabe dizer. Ele está com uma cólica, um intestino um pouco preso, ele não sabe dizer aquilo. Então, simplesmente ele tem um sintoma comportamental. Ele se agita, ele perde o sono, ele fica inquieto, perambulando. Então, procure sempre observar se não tem nada de diferente. Até mesmo mudança, por exemplo, de pessoas dentro da casa. Ele estava acostumado com aquela rotina, chegou a festa tentando, mais pessoas dentro de casa, ele pode desorientar, ele pode ficar inquieto, perambulando. Então, muitas vezes tem um sintoma, tem um gatilho, uma coisa que precipita aquele evento. Se não tiver, aí a gente tem algumas estratégias de se ele, por exemplo, quer ficar andando, fugir de casa, eu digo sempre, dê uma volta na calçada, que as pessoas, às vezes, esses dias até peguei uma família que morava na zona rural, a casa que a paciente tinha se criado era em outro sítio. A paciente se agitou depois do almoço, eles botaram ela em cima de uma moto, levaram lá na casa, tentando ajudar, logicamente. Mostraram que a casa não era dela e assim, no meio do caminho ela já esqueceu que tinha ido e pediu para ir de novo. Então, o que você pode fazer é dar uma volta ali na calçada, ele já foi na casa dele, na cabeça dele, ele esqueceu, ele já vai, aquilo pode aliviar, mudar de assunto, né? Então, olhar se não tem um gatilho, tentar entrar no pensamento dele, no sentido a favor, não contra. Não adianta ficar dizendo que não é 10 vezes. Não entendeu. Então vamos aqui na sua casa. Foi, voltou, muitas vezes a casa é o jardim, é a casa do vizinho na frente. E aí isso pode, mas algumas vezes é necessário mesmo a gente ajustar algum medicamento por um tempo. Antes de tudo isso, o paciente tem que estar com o seu tratamento em dia, né? Tem que estar com os medicamentos na dose certa, tomando o remédio certo, para que a gente possa pensar em fatores gatilhos ou mesmo alguma descompensação de ordem neuropsiquiátrica relacionada ao Alzheimer. Pergunta muito pertinente essa da perambulação. Inclusive a gente vai, né, como você falou, nas redes sociais, soltar uma telinha para facilitar, amenizar o dia a dia das pessoas que cuidam do paciente que tem demência, que está sempre aparecendo coisa nova. Inclusive sobre essa questão, né, de caminhar com o idoso ali dentro de casa, eu conheço algumas pessoas conheço uma pessoa que com o avô, chegava na casa do avô, né, ele dizia, minha filha, tem que ir para minha fazenda. Ela pegava na mão dele, dava uma volta dentro de casa, né? Pronto, Chegou na fazenda. Tá na fazenda, pronto, não teve problema, né? Ele fazia sempre isso. Quase todo dia fazia esse caminho para a fazenda dentro de casa mesmo. Dentro de casa. Não, quero ver minha filha. Às vezes eles estão com delírio, né? Quero ver minha filha. Aí funciona muito a terapia da boneca. Coloca uma boneca, ou alguém se apresenta como filho e ele já esquece. Então, a gente evita ao máximo medicalizar os sintomas. A gente tenta buscar o fator gatilho. Ou contrariar. Ou não pode ou dizer contrariar. Que não, né? E aí entra o estresse do cuidador. Se é um cuidador que está tranquilo, sereno, ele vai fazer o que é certo. Mas se ele está estressado, não dorme, aquela pessoa que cuida do pai de domingo a domingo, só tem ela, ou a família não está nem aí, ela sozinha cuida, essa pessoa tem que ser cuidada também, até para ela não levar informações a mais do que realmente o paciente está passando. E a gente muitas vezes, se não tiver esse discernimento de que ele está estressado, você pode
escorregar numa casca de banana e supermedicar o paciente. Perambulação. Muito bem. Tem uma pergunta aqui de texto, mas aí ela pergunta o nome de medicação, que o doutor indica uma medicação e ele não faz isso, né, doutor? Acho que o senhor poderia dar uma dica aí. Ela está com esquecimento, ela tem 80 anos, a mãe dela. Ela está com um problema de memória, esquece das coisas com uma facilidade imensa. E ela queria aí uma dica, alguma coisa aí para tentar dar uma ajuda. Levar num profissional para avaliar se esse esquecimento é um quadro de demência, se esse esquecimento pode ser algum delírio recente de alguma outra causa, ou se esse esquecimento não tem natureza neurodegenerativa, pode ser um transtorno, outro que está atrapalhando a atenção, a concentração. Dificilmente na primeira consulta já sai com medicamento, então por isso que a gente, nem porque não pode passar um medicamento pelo raio, porque a gente precisa investigar melhor, detalhar melhor, ver qual o tipo. E é bom fazer isso quanto antes, porque a tendência é isso piorar e mais rápido, já que não está tomando o medicamento e chegar a casos, por exemplo, como querer fugir de casa, não conhecer a pessoa, não dormir, vai dar muito mais trabalho. Em sendo uma demência, se confirmando qual tipo de demência, se é um Alzheimer, se é outro tipo de demência, a gente medica e aí o paciente frear a velocidade com que progride. Mas se não for nada, a pessoa quiser lembrar mais, faça aquela estratégia que eu sempre digo. Tire os fatores de risco. O que é que causa Alzheimer? Transtorno do sono. Procure dormir bem, você vai lembrar melhor. Tem ansiedade, tem depressão, trate. Você esquece porque está desconcentrado por causa de preocupação, de excesso de atividades, enfim, se alimente bem, faça atividade física e use a própria memória. O melhor remédio para a memória, sempre digo, é você estimular a própria memória. Evite ficar botando tudo em segundo plano, evite não usar a sua mente, que você começa a esquecer com mais facilidade. Muito bem, ela diz aqui que é porque não tem condição de pagar uma consulta. Aí deve ir mesmo, né, doutor, para a UBS. Nas UBSs tem médico, Tem, não necessariamente precisa ser o geriatra, não, pelo menos para avaliar se aquilo é uma demência. E aí, se for, o SUS tem o sistema de referência, manda, e a gente recebe lá pela universidade, né, no caso. Sim, tem um atendimento na universidade, né? As pessoas vão no posto de saúde, pegam o encaminhamento e, se for o caso, vai pelo SUS mesmo. E o importante é não necessariamente ser o especialista. A gente está orientando qualquer profissional, para ele ter uma ideia. Não, esse esquecimento de sua mãe aqui eu estou vendo, é um sódio que está baixo, por exemplo. Não, isso aqui é porque ela está com infecção urinária, ela está... ou não, isso aqui eu estou vendo, ela não dorme, ela esquece. Ou então esse é um remédio que tá. Então o médico da unidade, ele já vê alguma coisa ou ele diz, não, realmente eu vou precisar mandar para o especialista. Mas, via de regra, siga aquilo que eu disse, não é só remédio, não. Muito bom. Boa tarde, doutor Belísio. Queria uma orientação, porque faz uns 15 dias ou mais que venho sentindo fortes dores de cabeça. São persistentes, inclusive. Estou tomando analgésicos direto e não passam. Só diz que é dor de cabeça, né? Bom, existem dor de cabeça de um tipo, dor de cabeça de outro, dor de cabeça primária, dor de cabeça secundária. Se eu falar algum termo assim, que você perceba que o público não está entendendo, você pode me interromper. Então, cefaleia é o termo de dor de cabeça, né? As dores de cabeça, na grande maioria das vezes, elas são, que a gente chama cefaleia tensional. São dores de cabeça que não são relacionadas a outras causas, como por exemplo a enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça bem específico, com características específicas. Então a cefaleia tensional, ela tem uma associação bem próxima com, o próprio nome está dizendo, com estados emocionais. Ela pode piorar em estados emocionais alterados. A pessoa está mais tensa, tem mais dor de cabeça. Ela é uma dor de cabeça na cabeça toda, ela não tem preferência só de um lado, ela geralmente não está associada com vontade, com náusea, vontade de vomitar. Ela não tem horário do dia que ela dá mais ou que ela dá menos. Ela tem uma relação não só com o humor, mas também com o sono. Algumas pessoas elas têm cefaleia tensional em virtude da insônia ou por algum outro transtorno do sono. A apneia do sono dá muita dor de cabeça. É uma das causas de cefaleia, a apneia do sono. As pessoas que roncam muito à noite. Então, essa é a mais comum. A grande maioria são benignas, são dores de cabeça que você
pode melhorar, melhorando seu estado emocional, fazendo atividade física, algumas restrições alimentares, você convive melhor. Eu sempre digo, quando a gente faz atividade física, tudo melhora. Você melhora. Isso que é do lado esquerdo. Pronto, vamos chegar nesse tipo. Então, tudo melhora. Você toma menos remédio para dor, quando você está fazendo atividade física, você toma menos remédio para dormir, quem toma remédio para dormir, você toma menos remédio, você fica bom de tudo, né? Até Zé Virgínio disse que dá uma melhorada, né, Virgínio? Naquela outra parte que você tem uma certa dificuldade, melhora tudo. A verdade é essa. Bom, e existem outros tipos de dores de cabeça, outros tipos de dores de cabeça. Um tipo bem específico, bem comum é a enxaqueca. Aquela dor de cabeça que é só de um lado, geralmente. Ela pulsa, ela lateja. Geralmente ela tem aura. O que é aura? São sinais de que ela vai aparecer. Vê escotomas, vê pontinhos brilhando, ele tem um cheiro. Quando vem esse cheiro, eu já sei que eu vou ter dor de cabeça. Então, o paciente tem, não é medo, mas a luminosidade piora a dor de cabeça, o som piora a dor de cabeça, cheiro forte piora a dor de cabeça, então ele tem que ficar num canto escuro, sem zoada, e para que isso, e sem cheiro de preferência forte, para que isso alivie. Então, é um tipo de dor de cabeça específico. Cefaleia unilateral, pulsátil, associada geralmente a náuseas e vômito, vontade de vomitar, e que piora, tem fotofobia e o som também piora. Esse tipo de dor de cabeça, ele tem um tratamento específico para crise, né? Tem alguns medicamentos que tratam a crise, não são só analgésicos, você tem alguns medicamentos específicos para tirar da crise, e alguns medicamentos que fazem você ter menos crises. Então, se você tem uma por semana, a ideia do tratamento preventivo é de você ter uma por mês, e aí você ajusta para ter uma por ano, até você não ter crise. Você diminui a frequência e a intensidade. Se ela vem de você ter que bater no hospital, você tenta minimizar para que com aborte a crise no tratamento em casa mesmo você possa ter sucesso. Então, tem o tratamento medicamentoso e tem dietas específicas, tem uma relação, algumas coisas, por exemplo, o tanino do vinho é uma substância que desencadeia crise de enxaqueca, tem perda de sono, álcool desencadeia quem tem enxaqueca com álcool, estresse desencadeia crise de enxaqueca, além de desencadear também a cefaleia tensional. Então, tem muitos tipos, tem aquela dor de cabeça de um sangramento da cabeça, né, hemorragia subaracnoide, uma dor de cabeça intensa de uma hora para outra, isso é a exceção da regra. Dor de cabeça por causa de osteoartrose no pescoço, o paciente tem dor de cabeça. Então, essa que é só de um lado, se vier acompanhada de náuseas, vômitos, e que piora com a luz, com a zoada, enxaqueca, requer tratamento. Os idosos têm muita dor de cabeça, os idosos sim têm dor de cabeça, até numa incidência maior do que o adulto jovem. Mas os idosos têm menos enxaqueca, eles têm mais cefaleia tensional, por causa que os motivos de ter dor de cabeça no idoso são diferentes. Inclusive, eles pouco relatam. Eles têm tantos outros problemas que a dor de cabeça se torna secundária e acha que aquilo ali, desde novo que eu sofro com dor de cabeça, minha família ainda é demais, minha família todinha tem dor de cabeça. Sim, mas não é uma doença, não incomoda não, vamos tratar. Então, é subvalorizado, muitas vezes, essa dor de cabeça. Dor de cabeça em idoso, geralmente a gente tem um alerta a mais, porque no idoso eles têm mais risco de ter doenças mais sérias. Tem algumas doenças que podem abrir o quadro com a dor de cabeça. Muito bem. Só reforçando o que o doutor falou, né? Eu tenho enxaqueca. Vixe, foi mesmo em cima. Foi mesmo em cima, né? Tudo que eu disse. Na verdade, eu aprendi que você tem que identificar o gatilho da enxaqueca, o que é que está provocando a sua enxaqueca, né? E eu, por exemplo, identifiquei várias coisas, entre elas frutas cítricas. Eu cortei as frutas cítricas e aliviou bastante, realmente. Então você tem laranja, limão, essas coisas. Então você tem que identificar os gatilhos da sua enxaqueca, né? Foi um profissional de saúde que me orientou assim. E muitos deles são na dieta. Sim. Tem paciente que fica bom só fazendo dieta com as restrições dos alimentos que eles E uma coisa, né, doutor, que foi a orientação médica também para mim, não é só identificar os gatilhos e também não é só a questão medicamentosa para tratar as crises. Tem que haver uma mudança de estilo de vida. Estilo de vida.
Caso contrário, você vai viver tendo crise, tratando naquele momento, passa a dor. Aí semana que vem volta a dor, você toma remédio, daqui a pouco volta a dor. E fica nesse vai e vem danado. Então tem que fazer uma mudança de estilo de vida, né, doutor? Sem dúvida. A atividade física, ela aumenta seu limiar, ela produz analgésicos, remédios para dor internamente. Naturais. As endorfinas, né? Então você tem menos dor, inclusive a dor de cabeça. Por que que paciente com fibromialgia melhora com a atividade física? Porque produz endorfina, sensação de bem-estar, e aí ele tem menos dor. Então é fundamental mudança de estilo de vida, atividade física, dieta saudável, bom sono, controle do estresse, até porque você vai viver mais e com mais qualidade. Muito bom. Tem pergunta de áudio com o ouvinte, vamos lá. Boa tarde, doutora Aliso, aqui é Sebastião do Alfredo Gugel. Rapaz, eu queria só uma pergunta. Você como médico, muito bem-vindo a essa hora na terça-feira, e a gente fica muito por dentro do que você fala. Assim, curiosidade, é a mesma coisa de ansiedade, porque eu sempre fui muito curioso. Aí eu não sei se essa ansiedade que falo é a mesma coisa de curiosidade. Eu queria saber, dá para responder aí? Me responda, por favor. Obrigado, tchau. Boa pergunta. Não necessariamente você ser curioso, não necessariamente você é ansioso. O ansioso, ele tem o sinônimo de ansiedade é medo. Então você tem medo de uma coisa acontecer. Você está preocupado, você está tenso, nervoso, com medo de algo acontecer. Que esse algo ainda não aconteceu. Você às vezes sai da realidade. É medo de que amanhã a prova que eu vá fazer não dá certo, de que amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, esse remédio vai dar errado, essa dor de cabeça que eu senti é um câncer. Então, ansiedade é medo desproporcional. É normal o ser humano ter medo. Chegar uma cobra aqui, a gente corre com medo, né? Tem que correr. É um sentimento de até sobrevivência. Mas quando isso começa a atrapalhar, você tem facilidade, o seu pensamento é muito acelerado, você não consegue relaxar, você tem muito provavelmente um transtorno de ansiedade. Então, sinônimo de ansiedade é medo, tensão, nervosismo, preocupação antecipatória de alguma coisa de ruim venha a acontecer, seja mais específico ou alguma coisa em geral. E a ansiedade, eu sempre digo, a ansiedade ela é uma navalha, ela corrói o indivíduo, ela paralisa o indivíduo, ela aumenta os níveis de cortisol, um hormônio, e ela destrói todo o seu organismo. O cortisol é muito deletério, ele aumenta o risco de você ter infarto, de ter AVC, o estresse aumenta a dor de cabeça, diminui a qualidade de vida, o estresse aumenta Alzheimer, incidência de Alzheimer, o estresse atrapalha o sono, a ansiedade atrapalha o sono, e a ansiedade faz com que você entre em depressão, as duas coisas muitas vezes já se apresentam juntas, mas ser curioso não é ser ansioso. A curiosidade ela é uma qualidade de personalidade, né? Não seria uma doença, não. Ser curioso não é a mesma coisa de ser ansioso, não. Ser ansioso é ser nervoso, preocupado, tenso, com muitas vezes coisas que não requer preocupação. Eu sempre digo, o paciente que tem ansiedade, ele está preocupado mesmo quando não tem nada para se preocupar. Se ele tiver nada, zero, porque as pessoas acham que preocupação é só quem tem. Os idosos dizem muito assim, não, eu não tenho nada com me preocupar, não, meus filhos estão criados, sei o quê. Eu digo, mas o senhor, assim, acha que essa dor do senhor sempre é câncer? O senhor não acha que isso é uma tensão, um nervosismo? Não necessariamente preocupação é só com a família, não. Existem N tipo de pensamentos ansiosos, pensamentos disfuncionais relacionados à ansiedade. Muito bem, muita gente aqui acompanhando a live do doutor no Instagram, né? Muita bombando, gente hein? mesmo. Hein? Tá bombando. Tá bombando, né? Gorete Santos Medeiros está dizendo aqui o seguinte: melhor geriatra que conheço, um excelente profissional que trabalha com amor, que Deus te abençoe sempre. Obrigado. Amanda Carla, Luma Mirelli, Rosana Mariz, Aparecida Souza, Maria José, Maria de Lourdes, Joselma Cunha, sou muito grata a este grande geriatra, pois cuida muito bem da nossa querida Dona Irene. Abraço.
Juliane Maris também está acompanhando a gente. Juliane está dizendo grande profissional. Deixa eu ver aqui. Alice Souza. Doutor Belísio, Alzheimer é genético? Eu diria que metade é genético, metade é da idade. Isso em torno de 70%. 70% de Alzheimer você traz herança genética e traz a idade. A idade e a genética são responsáveis por, em média, 70% da sua possibilidade de ter Alzheimer. As outras causas modificáveis, elas estão modificadas porque você pode controlar. Estão nos 30%, que é controle de pressão, sono, estresse, utilizar a memória, a dieta saudável, tratar a audição. 8% é só da audição. O déficit auditivo é responsável por demência. Então, é uma doença que tem um forte componente genético. Agora, as pessoas não podem entender que quem tem alguém na família, você obrigatoriamente vai ter, não. Você tem um risco maior, né? Porque é uma doença que tem um fator genético importante. Mas, não necessariamente, você vai desenvolver, não. Vai depender muito de como você envelheceu. Se você envelheceu com saúde ou não, você vai ter Alzheimer ou não. Envelheceu com saúde, né? Isso. Envelhecer com saúde. Envelhecer é inexorável. Todos envelhecem, todo mundo envelhece. Não tem como reverter. Agora, se você vai querer envelhecer com saúde ou não, isso é uma opção. Isso aí você pode planejar, assim como muita gente planeja uma aposentadoria, planeja algo para usufruir na terceira idade. Muito bem, tem uma pergunta de áudio, Alexandre? Vamos ouvir. Doutor Belísio, boa tarde. Me diga uma coisa, esse sal, o senhor sabe me dizer se esse sal de vaca é o melhor sal que hoje em dia tem pra gente comer? Sal já não faz bem, né? Mas é que estão dizendo que o melhor sal é esse de vaca, é verdade? A gente botar na comida. Esse outro fininho faz mal. Todos faz mal, né? Mas diz que o certo é esse. Dei a resposta para a gente ouvir, por favor. Não estou assim, a par disso não. Aquele sal mineral que é utilizado para o gado no período de seca manter seus níveis de sódio, potássio, de eletrólitos, ele é o sal natural, o sal esse que a gente salga a comida, né? O sal combate que chama. E ele é só suplementado com alguns outros nutrientes. Eu não sei se é esse tipo de sal que a gente oferta para o animal. E não conheço assim. Mas tempero bom é limão, é pimentão, é cebola. Existem algumas substâncias mais específicas, alguns sais do Himalaia, sal rosa, sal assim, que eles têm um conteúdo de sódio menor. Mas é muito caro, talvez não seria uma coisa que a gente orientasse como medida para as pessoas em geral fazer, não. Assim, uma medida de saúde coletiva, não. Melhor você diminuir a quantidade e tentar substituir por outros temperos. Muito bem. Tem o pessoal do Facebook aqui. Terminou aí no Instagram? Já. Mandar um abraço aqui para dona Margarida, lá de Parelhas. Dona Margarida, lá da maternidade. Corredora. Música. É um exemplo de envelhecimento saudável. Um abraço, dona Margarida. Mandar um abraço aqui para meu parceiro lá do Jiu-Jitsu, Kelson. Kelson é para-atleta, um exemplo de vida. Ele tem um portador de necessidades especiais, corre, faz jiu-jitsu. Então, mandar um abraço para ele que está na audiência aí. Para Isabel Maria, em Brejo do Cruz. Mandar um abraço para todo mundo lá de Brejo do Cruz. Para Anne Araújo. E para Francisca das Chagas, o médico da minha mãe, um ótimo médico. Muito obrigado pelas palavras. Mandar um abraço para minha mãe e meu pai, estão na audiência do programa lá no bairro Barra Nova. Dona Inácia está sempre olhando se você está me perguntando muita coisa difícil. A Andréia tá perguntando aqui, doutor, no Instagram, quando acontece precocemente o Alzheimer, ele é mais agressivo? Muito mais. Demência de início precoce, demência de Alzheimer de início precoce, aquela antes dos 60 anos, ela evolui mais rápido, muito mais rápido, e é muito mais agressivo. Os sintomas, eles são muito acentuados. Aquela perambulação é muito acentuada, as alucinações.
e 1, 2 anos o paciente ele perde assim, quase que total a cognição. Além disso, a mortalidade, se não cuidado, é muito alta. O paciente morre em poucos anos se você não intervir. É raro, viu, as pessoas ficarem tranquilas, é raro, mas acontece. Mais agressivo. Antes dos 60 anos, quando a pessoa tem Alzheimer, a gente chama de demência de Alzheimer precoce. Ela é mais agressiva porque ela evolui muito rápido. O paciente em 6 meses, 1 ano, ele está tendo pior acentuado e os sintomas comportamentais eles são muito mais intensos e mais frequentes.